matéria do segundo bimestre, tá? Já. Então, seguindo com o nosso planejamento, tá? Vamos fazer um aprofundamento em cima de dois conceitos que nós temos já utilizados no primeiro bimestre lá, que é a planimetria e a altimetria. Então, por quê? Porque na topografia nós fazemos uso dessas duas técnicas de medição justamente para a gente obter o nosso perfil plano e altimétrico do espaço ao qual a gente está analisando. Então, vamos de novo verificar as definições da planimetria e altimetria que depois nos dão, elas combinadas vão nos proporcionar a verificação do nosso espaço, né, planimétrico, quando a gente faz a verificação das distâncias, das grandezas, das direções ao qual a gente está fazendo essa corrida de medição, e isso tudo em cima para nós termos o nosso trabalho topográfico o mais fidedigno possível daquela realidade ao qual a gente está analisando. Tá? Então, o conceito e a definição da Professor, tem planimetria. como Oi. tirar, tem como tirar ali a gravação que foi iniciada, que está ali na tela, que está aparecendo para nós? Ué? Ah, não, está aparecendo para mim só, já tirei. Desculpa, desculpa. Não, que isso. Tá, então tá ali. Então a planimetria é um método, então, de levantamento fotográfico que visa representar e determinar a posição dos objetos, sejam eles naturais, ou seja, do ambiente natural que está postado na minha análise, seja, por exemplo, um contorno de um lago, né? Ou, por exemplo, um contorno de uma área de preservação ambiental, né? Ou, por exemplo, o curso de um rio ou por exemplo, de um relevo onde eu quero, por exemplo, fazer um traçado de uma estrada. Isso é uma representação do ambiente natural ao qual tem. Ou de superfícies artificiais. Então, por exemplo, eu quero traçar, por exemplo, como é que está a topografia e como é que é o traçado de dimensões, por exemplo, de uma estrada ao qual foi construída que eu quero duplicar, por exemplo, tá? Ou muitas vezes até mesmo para a colocação, por exemplo, de guindastes em uma instalação portuária, de forma que ele fique o mais corretamente posicionado conforme as especificações de projeto. Tá? Então, tudo isso é objetivo, é obtido através da planimetria. E essas medições são feitas em relação a um plano, né, que eu tomei como referência na minha superfície terrestre, ou seja, então eu tomo um ponto como um plano, que é o meu plano de referência, e em relação àquele ponto de referência, eu vou ter as minhas cotas a serem analisadas de projeto e do espaço que está sendo mostrado naquele contexto. Então, planialtimetria é o levantamento, então, planialtimétrico, e parte de sua realização simultânea dos levantamentos se faz no planimétrico e no altimétrico. Então, sempre que eu vou estar falando de planimétrico, eu estou falando no sentido horizontal. Quando eu estiver falando em altimétrico, eu estou me referenciando a uma tomada de medida na horizontal. Então, plane. Professor, Oi. o Hugo quer entrar.
Tá, Boa noite. o plane, ele é vertical e o altimétrico, ele é O horizontal. planimétrico, ele é horizontal. O O altimétrico é altimétrico vertical. é vertical. Ah, tá. Não, porque tu Isso. tinha falado. Boa noite, professor. Boa noite. Tá? E aí? Então, Eu achei que não ia ter aula hoje, gente. ué, como não? Ué, Semana passada não foi prova? sim. A semana seguinte é de descanso, não? De descanso, não. Ah, e as outras provas só não ocorreram em função da intempérie aqui, cara. Vamos seguir o baile. É. Falta alguma Seguimos o sua baile. ainda? Acho que não, né? Ô, não entendi. Falta uma sua, né? Falta uma prova sua, né? Falta uma prova minha que é de sexta-feira. É, e uma do Cristiano, tá bom. Cristiano é quarta com vocês, vai terça, é quarta, né? Quinta. Quinta, Quinta. quinta. É, o a de terça a gente já fez. Ah, é, porque a interrupção foi a partir de quarta. É, É. eu tenho uma prova também com o pessoal do segundo semestre que não fizeram também. Tá? Então, sempre que eu falar em relação planimétrico, é plano, ou seja, é as minhas tomadas de medidas ou que estão relacionadas com a horizontal. Quando eu falar em relação a altimétrico, são as tomadas de medição na horizontal. Vamos estabelecer, então, Altimétrico é é vertical. eixo. Oi? Altimétrico é vertical. Isso. Quando eu Ah, estiver falando do planimétrico, eu vou estar falando no eixo X e Z, no plano formado pelos eixos X e Z, tá tá, bom? Quando tá. está falando em plano de altimetria, eu vou estar falando do plano formado pelo eixo cartesiano XY, Uhum, tá? tá. Vamos lá. Então, há três grandezas que são importantes para nós na topografia. Então, as distâncias, as direções e os ângulos. Então, as distâncias são que a gente está acostumada, né, a medir elas em metros, e as direções referem-se com qual relação aonde que eu estou tomando a medida. Ou seja, refere-se ao meu referencial, a minha rota e meu rumo. E os ângulos é que em relação aqui, por exemplo, se eu estou fazendo uma planimetria, qual ângulo uma determinada inclinação de reta faz em relação a uma, por exemplo, uma perpendicular que eu tomei. Por exemplo, se eu estou fazendo uma perpendicular norte-sul, se eu estou tomando, por exemplo, um ângulo a 30 graus em relação ao meu, por exemplo, quarto. Ah, só um pouquinho. Fugiu o nome. Calma. Quarto quadrante. Tá? Por exemplo. Vamos lá. Então, compreender estas grandezas é um passo importante para o estudo da topografia, e essas medições de distâncias e o conjunto de suas direções e ângulos são fundamentais para que a gente possa depois determinar as coordenadas geográficas referente a essa minha tomada de medições. Então, conforme essas minhas tomadas de medições, vai estar aqui a minha coordenada que vai georreferenciar aquele meu espaço que eu estou medindo. Então, ali, ó, segundo Silva e Segenchain, o posicionamento dos pontos na superfície terrestre, as determinações de diferenças de níveis e as orientações de elementos de trabalho de campo são realizados em função das medições angulares e de distâncias. Então, quando eu determinei os pontos dos vértices, por exemplo, se eu tenho uma poligonal, fica muito tranquilo. Eu vou tomar as minhas posições nos vértices e vou fazer as minhas medições para ter o desenho perfeito daquela minha poligonal. O que fica um pouco mais trabalhoso é, por exemplo, quando eu tenho conformações de curva. Então, conformações de curva, o que eu vou acabar tendo que fazer? Uma sequência de pontos que eu consiga, por exemplo, desenhar a minha curva em um terreno.
E não é difícil, por exemplo, a gente ter, muitas vezes, um espaço geográfico na forma curva. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma intervenção em um espaço público de uma praça, por exemplo, eu posso muito facilmente ter um desenho curvo de uma praça, por exemplo. Outro ponto que é muito importante, que a gente acaba fazendo pontos curvos, é, por exemplo, né, um projeto de uma rotatória em uma estrada ou uma via pública. Tá? Então, isso vai me acarretar que um aumento de pontos em relação se eu tivesse, por exemplo, simplesmente uma quadra, uma poligonal reta. Tá? Então, vamos lá. Então, distâncias. No levantamento topográfico, a gente deve conhecer distâncias, que é uma grandeza essencial, e como é que a gente vai representar esses elementos no terreno de uma planta topográfica. Então, por exemplo, a distância horizontal. Então, é uma distância que referencia o quê? A planimetria, por exemplo, tá? Então, por exemplo, o que eu tô com essa telinha aqui? Tá um saco isso aqui. Só um pouquinho. Não sei porque eu tô um pouquinho. Tá me aparecendo um troço aqui, tá me pedindo a minha leitura direito. Vamos ver se ela vai de. Ah, mano, continua esse troço aqui, tio. Que saco isso. Ah, que saco isso. Eu vou tirar da tela e vou começar de novo do slide atual. Olha aqui. Não sei porque fica esse troço. Vocês estão vendo aqui no meio do troço aqui, compartilhar a janela aqui? Onde eu Tá tô com. aparecendo aqui. Pois é, coisa de doido, não consigo tirar. Não sei por quê. Fecha o slide e abre de novo. Vou fazer isso. Isso é um saco. Deve tá aparecendo em todas as suas telas, né? É. Saco isso. Vamos ver aqui. Tá na página 10. Agora sumiu. Vamos lá. Ah, viu? Então, vamos lá. Então, Bruno, se eu estou me referenciando a uma distância horizontal, ou seja, que é me representado, deixa eu só mudar o ponteiro do mouse aqui, pela a minha linha em vermelho aqui, ou seja, a minha distância D minúsculo, né? Então, é a minha distância do ponto P ao ponto Q', aqui, tá? Então, o que eu digo? Ao meu ponto de referência, a perpendicular que passa pelo meu ponto de referência, nós denominamos de zênite. Tá? Acho que a Carol não viu isso na última aula, ela não estava presente. Mas se vocês olharem aquele aplicativo de estrelas. Ah, desculpa, perdão. Daqueles aplicativos que eu botei para vocês baixarem, referência ao céu astronômico, exatamente na posição acima de vocês aparece zênite. Que o zênite vai ser sempre a posição perpendicular ao ponto do observador. Tá? Bom, um ângulo beta aqui, ó, é um ângulo que é formado entre a minha distância horizontal e a minha distância inclinada. Tá? Então, ali, ó, então, Silva e Sigengate definem que a distância horizontal como a menor distância medida sobre o plano horizontal, perpendicular ao plano vertical, e trata-se de uma distância topográfica entre dois pontos na superfície terrestre. Então, sempre a minha distância horizontal é o menor ponto de duas distâncias, referenciando com o zênite da posição do observador. A distância vertical, né, que ela é denotada aqui, que é a distância entre os pontos Q e Q', ou vai ser minha diferença de altura, ou meu ΔH, tá?
é o de quê? É a distância vertical ou componente trigonométrica dos pontos P e Q. Por que que é uma componente trigonométrica do ponto P e Q? Por que que ele está falando que é uma componente trigonométrica? É um triângulo. É um triângulo. Porque a minha distância D aqui, o que que é? É a minha hipotenusa, que é o meu D' aqui, vezes quem? Vezes o meu, ó, cosseno de beta. E essa minha distância, então, ΔH, é o quê? Ou é a minha hipotenusa vezes o seno de beta, tá? Ou a minha correlação entre A, o meu D, com a tangente do ângulo aqui, tá? Porque, se vocês se recordam, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual ao arco tangente de beta. Então, por isso que eu chamo que é a minha componente trigonométrica. E a minha distância inclinada, ou seja, ou distância geométrica, é a menor distância dos pontos situados em alturas diferentes na superfície terrestre. Então, se eu tenho pontos em altitudes diferentes, a menor distância é a minha distância inclinada, ou distância geométrica. Os ângulos, então, há dois círculos graduados instalados nas posições horizontais e verticais. Então, eu vou verificar o meu arco trigonométrico da horizontal e o meu arco trigonométrico da vertical. Isso em relação aos nossos instrumentos topográficos. E eles são chamados de quê? De ângulo horizontal e ângulo vertical. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o meu ângulo horizontal referencia ao quê? A minha angulação do meu planimétrico, tá? Então, se eu tenho um polígono de formato quadrangular, ou seja, ele retângulo ou quadrado, eu vou ter que os meus 4 ângulos formados são ângulos de 90 graus. Tá? Se não são ângulos de 90 graus, né, o que ocorre? Eu tenho um polígono qualquer na formação do meu terreno. Se eu tenho os meus 4 ângulos em 90 graus, quer dizer que eu tenho um perfil quadrado ou retangular. Se eu tenho ângulos diferentes, não tem problema. Só que eu quero que vocês fiquem em mente que uma poligonal fechada, quantos ângulos eu vou ter que ter? Tem que formar obrigatoriamente meus ângulos internos. Uma poligonal fechada. Qual é o total dos ângulos que tem, somados você tem que dar? Como é que é, professor? Desculpa. Uma poligonal fechada, seja ela regular ou irregular. Qual é o somatório total dos seus ângulos internos? É 180? Não, 300. 360 graus. 360. Ela tem que fechar. Eu não posso ter uma poligonal fechada com um valor total maior ou menor que a 360. Tem que dar 360 graus. Tá? Uhum. Bom, uma poligonal, o ângulo vertical é determinado pelo ângulo formado com relação às altimetrias. Então, o ângulo vertical é determinado pela diferença das direções verticais não paralelas no mesmo eixo. Então, para a geomática, que é um estudo dos ângulos, tá? Um ângulo é definido como a diferença entre a direção de duas retas, ou dois vetores, que se interceptam no espaço,
sendo que a direção é definida em relação à posição espacial indicada em um dos valores angulares entre uma reta e um eixo de referência. Então, direções. Isso é outra direção, é uma coisa bem importante para a gente saber também. Então, eu vou ter a direção horizontal, eu vou ter o azimuth e eu vou ter o rumo. Vamos ver cada uma delas. Então, a direção horizontal é uma projeção da direção espacial sobre o plano horizontal, onde o valor é lido sob o círculo graduado de equipamento topográfico ou fornecido digitalmente pelo equipamento. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, qual é a direção aqui, ó? L1 e L2. Tá? Então, essas são as direções. Tá? Azimuth são ângulos orientais que orientam os objetos e poligonais levantados em campo. Podem ser obtidos por 2 pontos de coordenadas conhecidas. Considere um alinhamento P qualquer em cada quadrante e observe os azimuths. Então, por exemplo. Então, a gente vai variar o azimuth de 0 a 360 e são observados sempre no sentido horário a partir de qualquer meridiano de referência. Então, se eu, por exemplo, aqui tomar, por exemplo, o meu norte como meu ponto inicial, do meu azimuth Z1 de P1, ó, este é o ângulo. Este ângulo aqui é um ângulo de 45, tá? Se eu quero ver o meu ângulo, minha posição P2 em relação ao meu norte, o meu azimuth em sentido horário vai ser quem aqui, ó. Ó, eu vou ter 90 graus aqui mais 45. Quanto é que vai ter aqui? 135 graus. Tá? Se eu quero ver a minha posição 3, o meu azimuth está lá no norte, o que que eu faço? Ó, eu vou andar aqui, ó, por 130. Oi? Não, tô calculando aqui. Vamos lá, ó. Eu Andei tirei 90, andei 90. 180. 180 Mais 45. 180 mais 45 dá 100, não, 225? Não, 225. 225. Isso aí. Tá? Bom, a minha posição em relação ao 4. De novo, saio do norte e o meu azimuth vai ser quem? Ó? 90, 90, 90. Então, 270 mais 45. 270, 315. 315 graus. Tá? Então, quais são os azimuths das posições P1, P2, P3 e P4? 45. É isso? 45. Mais 90 mais 45. Mais 45 dá 135. Isso. Mais 180, Z3 é 180 mais 45, que é do 225, né? 225. E a última é 315. Isso aí. Perfeito. Ok. A gente vai sempre tomar uns azimuths em relação ao norte magnético, tá, gente? Uhum. Rumo. Então, o rumo é definido pelo ângulo horizontal agudo entre o meridiano de referência e o alinhamento de referência. Então, considere um alinhamento qualquer em relação ao quadrante do rumo. Vamos lá. Então, ele pode variar de 0 a 90.
Ele não vai de 0 a 360. Então, eu vou sempre observar ele ou em relação ao norte ou ao sul. Tá? Só que aí eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que referenciar em relação ao qual quadrante eu estou fazendo o meu. Então, por exemplo, no quadrante 1 ali, o meu rumo é 45 nordeste. Tá? Em relação ao quadrante 2, o que eu vou ter ali aqui? Eu vou ter 45 sudoeste. Tá? Ou eu posso dizer o quê? Que é 135 sudoeste. Tá? Em relação, tá, ao rumo 3, tá? Eu vou ter lá o meu 45 menos 180, né? Sudeste, aqui que é sudoeste, ali era sudeste, perdão. Tá? Em relação ao quadrante 4, eu vou ter o 360 menos 45, ou seja, 305 noroeste. Tá? Entendi. Então, como podemos observar, é preciso acrescentar as siglas para determinar a direção. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A primeira letra indica a direção de origem, enquanto a segunda indica a direção do giro do quadrante em que está sendo feita a observação do terreno. Então, quadrante 1, nordeste, quadrante 2, sudeste, quadrante 3, sudoeste, quadrante 4, noroeste. E por hoje é isso, gente. Bem, pouquinha matéria hoje, né? Viu? Quase uma folga, Hugo. Quase uma folga. Para dar Fiquei tempo para bem vocês quietinho aqui estudarem pra ouvir a Carol falar um pouco. para vocês conseguirem estudar para hidráulica e hidrometria sexta-feira. Ah, meu Deus do céu. Nem falar que essa matéria é dificinha, tá? Ai, gatilhos, meu Deus. Gente. Tá bem, professor. Boa noite. Gente, a prova de Boa vocês na noite. sexta-feira, quem quiser fazer presencial, eu vou estar aqui. Quem quiser fazer online, está na pós-aula da unidade 2, sessão 3. Tá bem. A partir das 19 horas até as 21 horas. Até as 21. Tá. Isso. Tá? Tá bom. Carol, você conseguiu terminar a ponte? Oi? Conseguiu terminar a estrutura? Da ponte? É. Então, eu tenho que falar com o professor. Vai Quinta-feira tem que ir rodar, lá. vai rodar. Olha, a ideia Vai de fazer a rodar! ponte. A ideia de fazer a ponte foi terminei minha, ontem. hein? Tu terminou já? Eu terminei ontem. E suportou a carga? Não, vou testar na aula, né? Vou deixar pra testar em aula. Vocês usaram qual foi a massa que vocês usaram? Porque a massa influencia, tá? A marca da Então, massa. eu achei uma massa muito boa tubular. Então, ela já é mais resistente por ser tubular. Entendeu? Ela é oca por dentro. Sim. Por que quinta, né, que entrega. estruturas tubulares são mais resistentes? Porque a força Isso é distribuída, questão de né? resistência dos materiais 1, hein? Por quê? Porque ele distribui. Olha a pergunta. Por que seções tubulares são mais resistentes que seções maciças? Ah, alguém falou isso no grupo lá. Foi uma pergunta Gente, do professor, o inclusive. momento de inércia é menor. Ela tem a mesma.
a mesma resistência à torção que está na camada exterior dela, entendeu? E ela tem, então, o quê? Ele tem um momento de inércia menor. Ah, eu lembro disso na aula. Ela é mais resistente ao torque. Uhum. Por isso que os eixos são vazados. Então, tu tem um dispêndio menor de energia. Eu lembro disso. Vai exercer um torque em um eixo maciço e vai exercer um torque num eixo vazado. Tu vai ter menos gasto de energia no eixo vazado, com a mesma resistência. Se o meu cálculo tiver dado certo, minha ponte vai aguentar mais de 10 quilos. Bom. Então tá, gente. Tchau. Forte abraço. Tchau, boa noite. Tchau.